Oi, viajantes da vida! Por falar em vida, você sabe o valor da sua vida? Da vida na Terra? Do trabalho que dá nós estarmos aqui? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos fazer uma valorização da vida material quando a gente entende o processo. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita aí para se inscrever no canal se não é inscrito ainda, acionar o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo, toda terça tem live. E também deixar o seu like agora. Se não gostar, você pode mudar para dislike e deixar um comentário agora ou depois para a gente saber como é que você está recebendo o nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, que Jesus nos envolva, nos permita fazer essa jornada de estudos com muito amor e carinho. Quando nós consideramos uma encarnação como uma oportunidade preciosa para o espírito, que às vezes ainda está atrasado, que ainda passa por momentos difíceis, nós não vimos isso? Lá das questões 166 a 167 do Livro dos Espíritos, que a única maneira de nós nos depurarmos é tomarmos a prova de uma nova existência? Pois é, gente. Reencarnação. Viver na Terra. Claro, nós somos todos espíritas, nós somos espiritualistas, nós entendemos que a vida verdadeira, que a vida que é imortal é a vida espiritual, mas viver aqui é escola. Viver aqui é aprender. Viver na Terra é um milagre. Maurício, que história é essa de milagre? Espírita não acredita em milagre, é verdade. Espírita não acredita no milagre que representa uma derrogação, uma violação das leis de Deus. Mas, olha que coisa interessante. Aqui no Livro dos Médiuns, antes mesmo da gente entrar no nosso assunto do estudo de hoje, Allan Kardec, lá no capítulo 2, ele vai tratar do maravilhoso, do sobrenatural. E aí aparece a palavra milagre, que ele faz a gentileza de explicar para nós. Milagre vem lá do latim, né, o miraculous, que simplesmente significa coisa admirável de ser vista, de ser apreciada. E aí, do ponto de vista dessa concepção, de milagre ser uma coisa admirável de ser vista e não uma derrogação das leis divinas, o nascer na Terra, todo o processo, desde a fecundação, a concepção, ao desenvolvimento daquele serzinho dentro do corpo da mãe até o nascimento e a existência, são um milagre, no sentido de que eles não são uma derrogação das leis de Deus, mas é algo admirável de ser visto, não é? Gente, por mais que as pessoas às vezes reclamem, por mais que as pessoas às vezes façam piada, a gestação, observar uma mulher preparando um novo ser, mexe com o coração da gente. Pelo menos a mim me emociona muito acompanhar o processo da gravidez, o processo do desenvolvimento. É claro que as nossas irmãs reclamam que tem os enjoos, que tem os desconfortos. Eu não consigo imaginar, pelo menos não nessa existência, passar o dia inteiro carregando, pelo menos, tem uns 3 ou 3,5 quilos aí do bebê, mais líquido amniótico, mais um monte de coisa, deve dar uns 6 quilos, todo dia pendurado na barriga, até que aquilo nasça. Bom, mas tirando essa ideia do desconforto, é um milagre, não é? É uma ideia sensacional essa de Deus, de estabelecer esse processo de uma única celulinha, a verdade de 2 meias células, porque elas nem têm a carga genética completa, vai se formar um ser completo. Às vezes mais de um, no caso do gemelismo, né? Então a gente tem uma observação interessante, essa ideia de como a vida que surge na Terra é importante. Como a vida que surge para que o espírito possa ter essa nova escola, para que ele possa ter essa nova casa no planeta, é realmente um milagre. Milagre no sentido de coisa a ser admirada, de coisa a ser observada. E olha só que coisa interessante. Por que é um milagre? Por que é uma coisa admirável de ser vista? Não deveria ser mais valorizada?
não deveria ser vista com encantamento, com um amor, porque é isso mesmo, né? A preparação, uma gestação, é um exercício de amor. Como assim é um exercício de amor? É um exercício de amor maternal, claro, tá ali ligada a ela, dentro do corpo dela, a mãe. Em tese, num mundo ideal, numa sociedade que valorize a vida, ela é, sem dúvida nenhuma, uma tremenda colaboradora de Deus para que nós possamos ter essa oportunidade de volta. Mas também, gente, é um exercício do amor de pai. No caso dos meus filhos, do primeiro filho essencialmente, eu encostava a minha barriga na barriga da mãe, sentia o movimento. Para nós pais, para nós que estamos na fase masculina das experiências da vida, porque depois pode vir a nossa feminina e a gente vai engravidar, aguenta aí, hein? Pode ser que já tenha acontecido, pode ser que aconteça ainda, mas todos nós vamos precisar passar por essa experiência para chegar em nível de evolução mais alto, nível mais elevado de evolução. Então também é um exercício de amor paternal. E deveria ser, um exercício de amor da família, todos curtindo, avô e avó, principalmente. Já pensou, gente? Primeiro neto, primeira neta, quanto que esses avós e avós, que às vezes ficaram preocupados, que às vezes ficaram tensos, que às vezes erraram na educação dos filhos, agora mais experientes, mais maduros, vão receber aquele pimpolinho, aquela pimpolinha para curtir, sem a responsabilidade que tem que ter os pais de educar, só para a parte saborosa do carinho, da troca de afeto. Então, sim, é um exercício de amor da família. E deveria ser, pela importância da vida, um exercício de amor da sociedade. As nossas sociedades terrenas deveriam cercar o processo da gestação, o processo da construção de uma nova vida na matéria, de toda atenção, de todo carinho, de todo amor, num mundo ideal. Talvez ainda nem no mundo de regeneração a gente consiga tanto, mas no mundo feliz certamente vai ser assim. A oportunidade de fazer matéria para que o espírito habite com funcionalidade vai ser vista com reverência, com aquela ideia de que é realmente algo admirável, miraculoso de ser visto, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte: e aqui no nosso mundo? E aqui na nossa realidade, que nem sempre a formação da vida é assim tão romântica, tão querida, todo mundo preparando, todo mundo curtindo cada dia, cada novo movimento, cada ato na barriga, cada movimento do bebê lá dentro, a compra do enxoval. Às vezes isso não é assim, não é romanceado desse jeito. Quantas e quantas situações nós ouvimos tristes, de vidas que são interrompidas, de situações em que as famílias são constrangidas a vivenciar a experiência de um nascimento porque não foi planejado, porque é a chamada gravidez indesejada. Oh, como dói! Por que ser indesejado já na chegada? Imagina para esse espírito que está retornando para um planeta de provas e expiações. Então, certamente, esse espírito também tem os seus compromissos a expiar, os seus compromissos a provar. Mas imagina naquele período em que ele está mais indefeso, ligado ao corpo, passando pela perturbação da formação daquele corpo, o apagamento da memória, né? Porque graças a Deus que a gente esquece, e aí receber aquelas descargas de rejeição, aqueles pensamentos de que não era a hora, eu não queria, olha, não vai ter esse filho. E quantas vezes isso resulta em desastres. Para nós espíritas, a melhor maneira de valorizar isso, de mudar esse conceito, de mudar essa forma de pensar que ainda existe muitas vezes e fazer com que não haja nenhuma gravidez indesejada, é conhecer o processo. Quando a gente entende qual é o processo, quando a gente entende que a formação de um novo ser para um espírito habitar na Terra, interagir com a Terra e realizar seus aprendizados é uma obra coletiva, é uma obra da divindade. Sim, Deus estabeleceu as leis, Deus nos propôs este caminho de evolução. Podia ter outro? Podia, tá lá. O Kardec pergunta para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que é o nosso tema, que vocês vão começar a ver a capinha aqui agora, mas lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se Deus não podia ter usado outro mecanismo. Mas ele escolheu esse.
E não cabe à criatura questionar o Criador. Imagina, nosso filho diz assim, por que você vai me colocar naquele jardim de infância? Eu queria estar logo na faculdade com 3 anos de idade. Não vai fazer, né? Não vai ter chance, né? Então nós, que estamos abaixo do jardim de infância ainda, do ponto de vista da evolução, do conhecimento das leis divinas, não vamos ficar questionando o Criador. Então, é obra do Criador estabelecer as leis que regem essa formação. É também obra dos Espíritos. Quantas e quantas obras, por exemplo, aqui, no livro Missionários da Luz, a gente vê a espiritualidade, os benfeitores espirituais, a dinâmica de planejamento de uma existência material, quanto trabalho não dá para os espíritos desencarnados. E também a obra dos familiares, claro. A gente precisa ter aqui na Terra essa percepção. Deveria ser um momento muito sublime para toda essa coletividade, porque é sim, gente, oportunidade de crescer. É sim oportunidade de evoluir para nós. Imagine, nós que estamos aqui, vocês que estão me assistindo, eu que tenho esse corpo que já está indo lá para os 60 anos, se a gente não tivesse tido um pai e uma mãe que aceitassem passar por todo esse processo, não apenas da gestação, que tem as agruras para a família, mas para a criação, para a educação, para a formação, para a alimentação, até que nós pudéssemos nos manter sozinhos, até que nós tivéssemos autonomia. Então, claro, um nascimento, uma gestação, a construção de um novo corpo deveria ser um momento sublime para a família e para a sociedade. Sim, um novo corpo é importantíssimo para a sociedade. A gente sabe disso, né? Aqueles tempos mais remotos, com tanta mortalidade infantil, o que as famílias faziam? Tinham muitos filhos, na esperança de que alguns sobrevivessem naquele ambiente muito mais hostil do que os nossos de hoje, alguns sobrevivessem para continuar a espécie, né, gente? Senão a gente se extingue como sociedade, senão a gente se extingue como humanidade. Então é lógico que é necessária essa reposição das peças materiais para que nós continuemos a realizar nossa tarefa. Mas é mais do que isso. É uma oportunidade de continuação do progresso individual e do progresso coletivo. Nós estamos hoje na mesma condição que os nossos bisavós na década de 40 estavam vivendo? Não estamos. Os espíritos que vieram depois, os espíritos que reencarnaram, aqueles que estudaram, que pesquisaram, que vieram com missões de fazer ou promover desenvolvimentos tecnológicos, científicos, morais na sociedade, porque moralmente nós avançamos também. O povo fica reclamando aí, a sociedade está degradada, os valores da família estão perdidos. Não, ao contrário, os valores da família estão sendo ampliados, ao ponto de se ampliar o conceito de família. Família é um núcleo onde existe afeto, vai lá ver no livro, agora aqui, Desafios da Vida Familiar, do Raul Teixeira, do Espírito Camilo, que a gente vai ver que família é todo o núcleo, é toda a agregação de seres onde o amor permita o desenvolvimento do ser espiritual que vem evoluir na Terra. E para isso nós precisamos de famílias cada vez mais bem educadas, cada vez mais bem preparadas, e isso é importantíssimo. E aí então, do ponto de vista do nascer, nossa proposta hoje é seguir aqui com o Livro dos Espíritos e ver o nascer. Kardec fez um monte de perguntas para os amigos espirituais aqui, da 344 até a 360. Como não dá para a gente fazer tudo, vai ser um seminário, né? E nós temos um estudo de mais ou menos aí uns 50 minutos, 1 hora, para fazer aqui com vocês hoje. Minha recomendação é que depois a gente terminar aqui, dá uma lidinha lá. 344 a 360, cada Livro dos Espíritos. Nós vamos abordar até numa sequência diferente da que o codificador deu, para que a gente possa encadear os temas, encadear nosso raciocínio. Mas lá está a origem, lá está a necessidade de reflexão. Então vamos consultar a obra básica, porque o Maurício não é referência básica. Referência básica é a codificação. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Live é legal, vídeo é legal, palestra no Centro Espírita Presencial é legal, mas estudar livro é essencial. Estudar na fonte confiável, obras da codificação, obras subsidiárias sérias, para a gente poder ter melhor informação. E aí, como eu ia dizendo, não é um processo fácil, né? Renascer, como a gente usou o termo milagre lá no começo do nosso estudo, já é um tremendo desafio. Porque imagina só, toda aquela correria, os espermatozoides correndo, chegando ao óvulo, um sinho só consegue fecundar. Então é muito importante
que a gente valorize esse processo. E conhecer é a melhor maneira de valorizar. Afinal de contas, vamos colocar um olhar espírita sobre o nascer. Porque olhar filosófico, olhar científico, até olhar jurídico sobre o nascer já tem. Agora eu me pergunto, quando eu estava preparando esse estudo, antes de gravar, como é que a ciência, que não admite uma parte do ser que nós somos, que é a parte espiritual, consegue dar um veredito sobre a vida? É complicado. É como se eu quisesse analisar uma reação química e só olhasse alguns dos reagentes e não levasse em conta outros. Aí eu olho o produto e vou dizer assim, mas não é possível que juntando A com B dê esse negócio aqui. É porque faltou olhar o reagente C. Então, a vida é a mesma coisa. Quando eu penso em vida, os biólogos, os médicos, eles têm a visão do mundo material. Mas muitos não têm a visão do ser espiritual que se liga ali. Então fica sempre uma análise parcial. As jurídicas, então, presas à letra da lei, estabelecendo normas ou mudando normas, dependendo da interpretação dos juristas, a coisa fica mais complicada. Então, muitas vezes, a nossa sociedade ainda está preocupada em estabelecer leis, em fazer definições científicas, mas ela esquece a visão imortalista, a visão do ser espiritual que habita um corpo e não apenas de um corpo que vive e tem função biológica. Então, a visão espírita é aquela que a gente vai tentar trazer aqui. Ela é científica? Ela é filosófica? Ela é jurídica? Não estou preocupado com isso. Estou preocupado que a gente faça essa viagem aqui com Kardec e depois, com esse conhecimento, olhe para o que a nossa sociedade está fazendo. A gente possa tirar as nossas próprias conclusões, porque de vez em quando a gente passa tanto tempo, a gente gasta tanto tempo querendo estabelecer regras que se esquece de que, como os espíritos também disseram para Kardec aqui, as nossas leis só precisam ser draconianas, só precisam ser repressivas porque elas estão para uma sociedade depravada. É assim mesmo que eles usam, gente. Numa sociedade depravada como a nossa, as leis precisam ser duras. Então, não seria melhor, em vez de a gente ficar fazendo leis cada vez mais duras para coibir os excessos de uma sociedade depravada, educar a sociedade para que ela não fique assim? Depravada aqui não é no sentido só sexual, não, gente. Depravada no sentido dos valores morais. Uma sociedade que não sabe valorizar aquilo que realmente é importante, que é o ser espiritual, que é o ser imortal, porque o corpo é passageiro. Então é muito importante a gente começar a pensar sobre isso. Não que, na atual situação que nós estamos, leis não sejam necessárias. Não, leis são necessárias, estão elas aí. E elas defendem normalmente os mais fracos, deveriam, Infelizmente, muitas leis são feitas para favorecer os mais fortes. Mas elas deveriam defender os mais fracos contra os abusos dos mais fortes. Pensemos até em reformar as nossas leis quando elas não cumprem esse dever. Mas não é esse o caso aqui. E aí vem a pergunta que os juristas não conseguiram responder em unanimidade, que os cientistas não conseguem responder em unanimidade porque eles só olham a parte material. Quando começa a vida na Terra? Quando começa a vida material? Ainda a abstração feita de que há um ser espiritual ali. Mas para nós espíritas, a vida material tem a ver com a vida do ser espiritual. Então, para nós, não tem desconexão. E aí vem uma questão interessante. Na questão 344 aqui do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais vão dar uma resposta tão bem elaborada para Kardec, que só ela já daria uma discussão enorme em outros tribunais até, que não apenas na tribuna espírita. Mas olha que coisa interessante, Kardec pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. E é tão interessante essa resposta, deixa ela aqui um instantinho, que é para a gente poder fazer algumas considerações. Por quê? Todas as discussões jurídicas e científicas acontecem sobre quando começa a vida.
Para nós espíritas isso é ponto pacífico. A vida começa na concepção. E aí o nosso amigo Jorge Elarrat faz uma distinção muito interessante que eu acho que vale a pena a gente abraçar, que fecundação, que é simplesmente a união dos gametas, não é necessariamente concepção. Por quê? Porque pode existir fecundação sem haver concepção. Nós vamos ver até aqui no Livro dos Espíritos. Porque a ligação do espírito com o corpo, que é isso que ali Kardec pergunta, né? Em que momento a alma se une ao corpo? A ligação do espírito com o corpo ocorre na concepção, ou seja, houve a fecundação, os gametas se associaram, formou-se uma célula, agora com a carga genética completa, e aí é que vem os técnicos da espiritualidade, vamos lá no livro Missionários da Luz de novo, vem os técnicos da espiritualidade e ligam o ser espiritual àquela célula que se formou por laço fluídico. Laço fluídico, como ele diz ali, ainda tênue, ainda em formação. Por quê? Porque a concepção, a ligação começa na concepção, mas ela é fraca. Ela facilmente se rompe, tanto que muitas vezes as mulheres nem percebem que tiveram aborto espontâneo, porque estão no começo que nem tiveram a ter aquelas sensações da gravidez. Mas ali a gente começa a perceber o seguinte, já está ligado, já é vida, já é um ser que vai habitar um corpo físico, embora ainda em formação. E aí o espírito que vai estar designado é ele que se liga ali. Na verdade, nós aprendemos aqui e na literatura espírita, como eu disse, o Missionários da Luz, do André Luiz, que é uma tremenda referência sobre essa jornada rumo à vida na matéria. O Missionários da Luz, ele mostra pra gente o passo a passo dessa história, e que é o ser espiritual, que é o nosso perispírito, que vai modelar, que vai fazer aquela única célula, umazinha só, se diferenciar em várias outras e formar os órgãos e formar o corpo completo. Então é muito interessante a gente ter essa ideia, ter essa concepção. Fecundação, junção de gametas. Concepção, ligação do espírito ao corpinho formado, à célula fecundada. A célula que se formou como um ovo. E esse ovo vai se desenvolver primeiro no embrião, o embrião depois no feto, até que nasça o novo ser. Até que nós possamos agir de novo na Terra. E aí ele diz ali, ó, o grito que o recém-nascido solta, normalmente é assim, né? Ainda mais hoje, nascendo naquelas salas cirúrgicas geladas, o bebê chora nem que seja de frio. Mas a gente observa assim, é a consolidação. Ali já começa um processo mais estreito. Mas ao longo da gestação, aqueles laços ali que são tênues no primeiro momento, no primeiro lacinho que ligou ali no ovo, o primeiro fio fluídico que ligou o espírito ao ser que vai se formar, eles vão se consolidando, outros fios vão sendo agregados, né? À medida que o corpo vai se formando, o espírito vai se ligando, perispírito, molécula a molécula, àquele ser, até que, ao nascimento, e ainda alguns anos depois, de novo Missionários da Luz, o André Luiz aprende que o Segismundo vai ser acompanhado pelo seu benfeitor espiritual mais de perto. Por quê? Porque ele ainda está em formação, ainda está em adaptação ao corpo físico. Mas olha só que coisa interessante, porque a gente começa a perceber o seguinte, olha, então existe, primeiro, o útero é um canteiro de obras. Que é isso, Maurício? É um canteiro onde se constrói um novo ser. Você imagina, gente, de uma única célula, invisível, microscópica, formar um corpo desse, formar um corpo como o seu, com tudo funcionando, ou que está funcionando em condições de funcionar, e aquilo que não está funcionando, ou a gente destruiu por mau uso, ou já nasceu assim por compromisso, por necessidade de aprendizado. Não é mesmo, como a gente usou a palavra antes, um milagre, coisa admirável de ser vista? Pois é. E aí a gente começa a perceber o seguinte, quem organiza é o espírito. Então, muito certamente, para que não haja desordem na criação, a gente vai ter um ovinho, lá, acabou de fecundar, associado a um espírito. Aí os gêmeos. Aí é um outro processo interessante. Não é um processo distinto, mas como já existe o planejamento da formação de gêmeos univitelinos, bivitelino é outra coisa, mas os gêmeos bivitelinos você tem 2 óvulos, 2 espermatozoides e eles se fecundam e se ligam 2 espíritos aos 2 ovos formados. Mas no univitelino é um ovo só. É um espermatozoide só, é um óvulo só. E em algum momento eles se separam. Por quê? Porque tem 2 espíritos ligados ali desde o começo. Em algum momento, daquela formação da mórula, que é aquela massa de células iniciais, aquilo ali acaba se distinguindo e formando 2 corpinhos. E cada espírito vai cuidar do desenvolvimento seu. Cada espírito vai levar a sua herança.
cada espírito vai levar o seu perispírito para aquele canteiro de obras que é o útero para construir o seu corpo. Por isso, nem mesmo gêmeos idênticos são tão idênticos assim. Uns têm umas pintinhas a mais, as digitais são diferentes com certeza. A maior prova disso, né? Perispírito diferente, a gente acaba tendo ligeira, a mesma genética, quase a mesma genética, mas tem uns detalhezinhos, uma pintinha aqui, um nariz mais torto para colar, uma sobrancelha mais levantada num do que no outro. Tem diferenças. Da onde? Do perispírito que formou o corpo. Então, a gente observa isso. No caso dos gêmeos univitelinos, dos gêmeos idênticos, dois espíritos se ligam ao ovo na hora da fecundação. E em algum momento ali na multiplicação das células, elas se separam. Em vez de fazer um corpo só, fazem dois. Nenhum problema com relação a isso. Estão lá os técnicos da espiritualidade também supervisionando para que aconteça desse jeito. Para que seja realmente algo dessa forma. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente começa a pensar assim, mas espera aí, se o laço na ligação é fininho, é fraquinho, não pode se romper? Então como é que a gente vai considerar a vida? Porque ela pode se romper a qualquer momento, pode se romper a qualquer momento, como uma semente que está brotando pode crestar. Pode não dar uma árvore, não é verdade? Mas Allan Kardec pergunta e faz uma pergunta muito interessante, é a 345, a respeito dessa questão. É definitiva ou é fraquinha e vai se romper fácil? Olha só. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Gente, olha só isso. Na verdade, Kardec faz duas perguntas. Primeiro, se é definitiva. Ou seja, uma vez que se ligou, não pode desligar mais? Não é bem nesse sentido. E aí ele pergunta, o espírito não pode existir, não? Olha a resposta. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. E podem romper-se por vontade do espírito, se este recua da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, as duas perguntas de Kardec recebem resposta sim, por razões diferentes. Parecem contraditórias. Ela é definitiva, mas o espírito pode existir. Então não é definitiva? Não. Ela é definitiva no sentido de que não tem substituto. Imagina, gente, que não é loteria. Ih, vai se formar um corpo, manda um espírito para lá. Aí joga, o primeiro que chegar, entra. Não, não é assim. É planejado antes. Daí a importância de nós estudarmos o livro Missionários da Luz, do André Luiz. É planejado antes. É planejado com muitos detalhes, exatamente para que a gente possa garantir que para aquele corpo foi formar, aquele corpo, na verdade, é assim, ó, não é para aquele corpo foi designado um espírito. Para aquele espírito foi planejado um corpo que vai atender às suas necessidades, às necessidades deles. Por isso que não pode ser substituído. Porque só aquele espírito tem as necessidades que aquele corpo ali vai realizar. Mas, aí vem a outra parte, é fraquinha, é uma ligação tênue, ainda são poucos pontos de contato entre o perispírito e a matéria, pode se romper. E pode se romper, inclusive, porque o espírito, embora no estado de perturbação que a reencarnação representa, ele pode sentir tanto medo, ele pode se acovardar tanto, que o seu pensamento em perturbação rompe os laços. E aí a criança não vinga. Como ele diz ali, a criança que o espírito abandonou durante a gestação não vai concluir ou não vai ter a existência na vida material. É chato, é triste, mas é assim mesmo, né? A gente vai ter que entender. E aí vem uma questão interessante. Bom, se tem ligação desde a concepção, mas se ela é fraquinha, e se ela é fraquinha e pode se romper fácil, o feto então não tem importância. Não, peraí, o feto tem importância. Porque ali já está ligado o espírito. Embora ele possa desistir, embora ele possa fugir da tarefa, mas quando ele está ligado, ele já é um ser. Já é um ser vivo. E aí Allan Kardec pergunta assim, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Feto tem alma? Porque isso daria margem para que juristas dissessem assim, então o feto não é vida. Até tantas semanas não é vida, mas é vida desde a concepção, pelo menos para nós espíritas. É vida desde o momento da concepção. O que nós vamos fazer com essa vida é uma discussão posterior.
Mas, desde o momento da concepção, não vamos mentir para nós, não vamos usar de subterfúgios ditos científicos que não consideram ser espiritual, consideram só o desenvolvimento material. E aí, porque não tem ainda um sistema neurológico, porque ainda não tem órgãos, não é vida? É vida, é vida desde a concepção. Mas é frágil, é fraquinha. E aí, será que esse ser tem alma? Olha o que os espíritos disseram para Kardec. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. E aí é interessante porque, assim, 1857, 60 no caso do Livro dos Espíritos na sua versão definitiva, as pessoas tinham uma ideia de que o espírito ficava encaixotado dentro do corpo. Formava-se o corpo, que era um envoltório, que era uma casca, e colocava o espírito lá dentro. Por isso aquela pergunta e por isso a resposta, ainda atendendo a esses nossos conceitos. Mas hoje nós já sabemos. Nós não ficamos, até porque nós sonhamos, nós temos fenômenos mediúnicos que são todas situações em que o espírito se afasta do corpo. Então o espírito não está encaixotado dentro do corpo. Da mesma forma, o espírito que vai reencarnar, que está desenvolvendo aquele corpo ali, não está encaixotado dentro do feto. Não fica agarrado ali naquele corpinho em formação. É como se a gente tivesse um controle remoto. Um controle remoto para influenciar um objeto que está longe da gente. Hoje a gente entende isso muito mais fácil, né? Todo mundo usa controle remoto para tudo. Você imagina um drone, olha só. Eu fico impressionado com aquelas imagens aéreas de drones. E é um objeto que filma, é um objeto que muda de posição sem um fio de contato. É tudo por controle remoto. Então o espírito atua sobre o corpo, nessa fase aí, muito mais por controle remoto do que por contato. Na nossa fase, as duas coisas acontecem. Mas a gente não está encaixotado dentro do corpo. Por isso que já se pode considerar que o feto tem alma. Por quê? Porque o ser espiritual já está ligado a ele. Na verdade, não é o feto que vai ter uma alma. É a alma que vai ter um corpo. É o ser espiritual que vai ter um corpo. E aí vem então a questão. E se a gravidez se interrompe? E se ela é interrompida por causas naturais? Se, embora as pessoas até desejando muito, não vai adiante? Nós vamos fazer velório para aquele serzinho que às vezes é informe ainda, que nem tem uma aparência humana? Kardec pergunta, já no finalzinho da nossa história. Por isso que eu falei que nós não íamos seguir a sequência das questões como Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos. Nós vamos seguir uma sequência mais de raciocínio didático aqui. Na questão 360, que é a última do nosso bloco de estudos de hoje, Kardec pergunta assim, será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Ou seja, vai fazer velório, vai fazer sepultamento ou pega, bota num saco e joga na lata do lixo? E os Espíritos respondem, vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. E a advertência, não trateis, pois, desatenciosamente, coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. Olha que coisa interessante, né? Essa é uma questão. Então, ter o cuidado, ter o respeito, vivenciar até mesmo o momento do luto familiar. Quando uma gestação desejada se interrompe, e aí a gente tem que ter um cuidado danado. Mas e se não foi desejada? Vai comemorar? Não, não é isso que eu estou dizendo. É que a gente precisa ter respeito. Ainda que não tenha dado resultado, e pode ser por vários motivos, inclusive porque o reencarnante às vezes está tão comprometido, às vezes ele está tão debilitado que uma tentativa só não dá muito certo. Aquele corpinho ele vai estar extravasando tantos desajustes do ser espiritual que ele não resiste, ele é bombardeado por energias às vezes tão desequilibradas que não suporta a formação. Porque imagina bem, né? Guardadinho ali dentro do útero, não está simplesmente uma coisa inerte. Tem um ser, tem uma inteligência que continuamente está trocando pensamentos, energias, vibrações com o corpinho que ela vai usar. Embora ali dentro não possa se manifestar, falar, se mexer até se mexe, né? Mas não é um sentido racional, não é num sentido consciente. E aí a gente pode imaginar assim, essa vida aí, o que ela é? Olha o que Kardec pergunta sobre a vida intrauterina. De novo, para que a gente possa considerar a vida, né, gente? Como se explica a vida intrauterina? E os Espíritos respondem, é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal.
O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. É um tanto filosófica essa resposta, mas é que é para a gente começar a entender o seguinte: mesmo lá dentro do útero, já é vida. Mesmo lá, já tem o desafio de nascer, e é desafiador. Gente, quantas adversidades! Às vezes um acidente, às vezes um movimento brusco, e aquela placenta se solta e aquele ser acaba não tendo condições de seguir. Então, quem nasce, quem consegue dar aquele grito do nascimento que a gente viu na questão anterior, já é um vencedor. Já venceu essa primeira parte da maratona. Chegar ao fim de uma gestação já é um desafio, já é a primeira parte de vencer uma maratona. Mas agora vem todo o resto do processo. E essa é uma questão que Kardec vai tratar antes. Porque nasceu, a gente vai ter um outro estudo. Mas e o antes de nascer? E os desafios? E as dificuldades? Porque imagina, gente, hoje a gente ainda tem muita dificuldade. Hoje, muitas pessoas têm dificuldade para produzir um novo corpo, têm que fazer reprodução assistida, tudo isso. Na época de Kardec não tinha reprodução assistida, mas tinha muito aborto espontâneo, tinha muita gravidez que não ia fim, tinha muita morte prematura. E aí a gente começa a perceber, e o codificador também, né? O que acontece se esse corpo que o Espírito escolheu morre antes do nascimento? E era tão frequente no século XIX. Kardec pergunta isso e os Espíritos respondem com uma frase assim: toma outro. Parece que entrou na fila do supermercado, caiu um determinado produto no chão, se quebrou, ele vai lá na gôndola e pega outro. Não, não é assim. Não é desse jeito. Mas a gente precisa entender todas essas barreiras, todas essas dificuldades para reencarnar são naturais da matéria, das condições adversas que nós vivemos. Imagina bem, num determinado primeiro momento, ali no momento inicial, aquela célulazinha que se liga ao corpo da mulher, ao útero da mulher, ela pode ser interpretada até como um invasor, como um corpo estranho. Afinal de contas, qual é a diferença entre uma célula fecundada e uma célula de uma bactéria que pode causar doença? O corpo pode reagir, o corpo pode tentar expelir, pode acontecer. Então havia muitos nascimentos. E aí exatamente isso que Kardec pergunta: qual é a utilidade dessas tentativas de nascimento que não dão certo? Os espíritos respondem na questão 346A que muitas vezes tem a ver só com as imperfeições da matéria. Não tem nada a ver assim, não foi planejado, né? Era uma tentativa, mas a matéria tem as suas deficiências e aí a espiritualidade, que não é boba nem nada, replaneja. Mas o escolher outro não é exatamente essa questão que a gente tem aí de entrar na fila para pegar um corpo na gôndola. Não, não é assim. Mas muitas e muitas vezes acontece. E por quê? Aí Kardec vai fazer uma outra pergunta interessante. Será que isso pode ter sido planejado? Será que isso pode fazer parte até das experiências que o espírito vai realizar? Tenta reencarnar, não consegue. Tenta de novo, não consegue. Tenta outra vez, não consegue. Os corpinhos vão morrendo ali na gestação, a cada período até mais adiante. É possível. É possível sim, porque depende muito das nossas deficiências. E a ciência da época de Kardec já notava isso. Há situações em que o corpo até aparece. Houve a fecundação, até houve a concepção. Mas as deficiências da matéria são tantas que aquela gestação tem pouquíssima ou nenhuma chance de continuar. Em algum momento aquele corpinho morre no meio do desenvolvimento. E aí o espírito tem que ser retirado. Acontece. Às vezes acontece muito lá para frente, quando a gravidez já está por terminar, às vezes acontece muito no começo, em que às vezes nem se nota a gravidez. Mas são tentativas do espírito. E aí na questão 355, Kardec vai perguntar para os amigos espirituais exatamente isso. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim isso ocorre? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os vivos. E aí a gente observa assim, às vezes é prova para os pais. Sim, para aprendizado, para resgate, às vezes é uma expiação. Muitas vezes nós não valorizamos a maternidade e a paternidade numa existência anterior e agora nós somos frustrados nas tentativas. Pode ser. Mas aí parecia assim, então vamos mandar lá um corpo se formando para castigar aqueles pais? Não, Deus não castiga ninguém, as leis divinas são justas, mas são boas. E aí, para aquele espírito, então, que tem uma necessidade, que provavelmente ele está muito comprometido, está muito lesionado, espíritos de suicidas devem tentar reencarnar muitas vezes e não conseguir, usa-se esse corpo ali, que já não vai se formar mesmo.
que não vai ter condição de se formar mesmo. Porque assim se aproveita a oportunidade e se juntam às provas. Mas também pode ser para o espírito, embora ele não tenha consciência disso. E é exatamente o que o codificador vai perguntar. Ele vai colocar para nós assim, a formação de corpo. Pode ser que um corpo não tenha nenhum espírito designado para ele? Pode ser que ninguém tenha sido encaminhado para ele, por isso que morre? Questão 356, olha só. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. E às vezes acontece isso. E é interessante que o Elarrat, de novo, ele fala, quando não tem um espírito designado, nem a formação do corpo é razoável. Embora o pensamento da mãe, o pensamento dos pais possam, de certa maneira, ajudar na formação de um corpinho com aparências humanas, se não tem espírito ligado ali, costuma formar só uma massa de matéria. Uma massa de células informe, a tal da mórula. E aí a gente começa a perceber o seguinte, pode acontecer. Pode acontecer, por que pode acontecer? Porque são experiências que os pais precisam. São experiências ou frustrações que os pais precisam. Mas quando tem espírito, aí vem a questão, qual é a utilidade? Qual é a utilidade de reencarnar num corpo que vai viver pouco tempo? Qual é a utilidade de se ligar a um corpo que vai viver pouco tempo? Questão 347, lá vem Kardec para nós. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Isso de ordinário. Isso com certa frequência. Mas, gente, um período de gestação ele pode reparar tantos danos no perispírito, porque olha só, não é só o perispírito influenciando a formação do corpo. São as trocas de energia com a matéria que podem reparar o perispírito. Porque lembra que além do pensamento do espírito na formação daquele corpo ali, tem a dos outros. Tem o pensamento da mãe, tem a vibração da mãe, tem as energias da mãe, tem as energias do pai quando ele participa, tem as energias da família construindo. Toda vez a mãe pensa no filho, ela não vai pensar no filho todo torto, todo deformado, todo limitado, ela vai pensar no bebê mais fofinho que se puder. E ela então descarrega esse pensamento sobre o útero, sobre aquele ser em formação, ajuda a recompor o perispírito. Da mesma maneira, como a comunicação de sofredores nas reuniões mediúnicas alivia o sofrimento, porque atenua as dores que eles sentem, as dificuldades, as aflições que eles sentem por causa dos danos perispirituais, isso no caso de suicidas então é muito frequente, a mesma coisa acontece numa reencarnação frustrada assim. Pode ser só uma tentativa de reparar o corpo, uma tentativa de proteger. Proteger quem? Proteger o espírito sofredor, porque aí ele passa aquele tempo ali internado, meio inconsciente, Pode ser, inclusive, olha que coisa interessante, eu vi isso numa outra live, também com o nosso amigo Jorge lá, pode ser uma chance de aquela criatura se esconder dos adversários. Ele pode ser um espírito tão comprometido no mal, tão cheio de adversários, que enquanto ele está desencarnado, está perseguido. Então, prende num corpo às vezes bem limitado. E aí, pela falta de vibrações semelhantes, pelo entorpecimento dos pensamentos, os obsessores, os perseguidores perdem de vista por um tempo. Depois até podem se nascer, se for adiante, sintonizar de novo com ele. Mas pode acontecer também desse corpinho que não vai vingar ser um casulo de proteção do espírito sofredor, para que ele possa se reestruturar. Mas, em princípio, essas encarnações que não dão muito certo são experiências para os pais. São provas, são expiações para os pais, porque o espírito tem pouca consciência do que está acontecendo. O espírito reencarnante mesmo tem pouca noção do que está se passando com ele. E aí, lógico, as coisas não vão seguir do jeito que a gente imagina. Não, está lá pagando. Não, às vezes está sendo beneficiado. Gente, lembra? Lei divina, lei de amor. Amor, justiça e caridade. Tudo junto, como a gente vai ver na terceira parte aqui do Livro dos Espíritos. É uma lei só. Então, Deus não está castigando ninguém. Está sempre nos educando. Está sempre nos preparando para o crescimento. E essa é a parte relevante da história. Tá? Se o espírito sabe que o corpo não vai funcionar e ainda assim ele pleiteia, não pode ser um pouco de covardia? Pode. Olha só o que os espíritos disseram para Kardec quando ele perguntou sobre isso na questão 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes. Quando ele pode participar, né, gente? Mas, se nessa circunstância reside o motivo da escolha,
Isso significa que está fugindo à prova. Olha só que coisa interessante. Pode até saber, se ele tem condição de participar ali do planejamento reencarnatório, ele pode dizer, olha, eu quero aquele corpo lá porque eu estou com medo de reencarnar danado e eu sei que ele não vai viver muito tempo. Isso é covardia. E aí a covardia vai frustrar ele, o que ele vai ter que fazer? Voltar para uma nova prova. Não tem como a gente fugir da experiência de crescer, da experiência de amadurecer espiritualmente. E lógico, cada um de nós vai imaginar assim, então frustrou uma encarnação. Não existe drive-thru. Você não passa numa fila, ganha um corpo, perde o corpo ali, entra para o fim da fila para passar de novo. Tem que planejar tudo outra vez. Vai de novo no Missionários da Luz e vê como cada renascimento tem planejamentos e mais planejamentos e mais planejamentos. Na questão 349, Kardec pergunta disso. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Quer dizer, volta rápido? Não volta rápido, olha só. Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. E tem um caso muito interessante sobre isso, que é o caso do espírito Júlio, lá do livro Entre a Terra e o Céu, que ele já reencarnou planejando 3 encarnações na mesma família. Ele renasce Júlio uma vez, desencarna afogado, depois renasce outra vez, aí da mãe Zumira, desencarna outra vez do chamado Krupp, uma infecção de garganta, e aí reencarna uma terceira vez para concluir uma existência, porque ele havia sido 2 vezes tentativa de suicídio. Na verdade, ele tentou uma vez e conseguiu na outra no século XIX. Então já estava planejado com antecedência. Por quê? A primeira foi para reparar os danos na tentativa de afogamento, que foi quando ele conseguiu se matar. A segunda, o problema de garganta e tudo mais, foi para reparar os danos no perispírito devido ao envenenamento. E a terceira foi para continuar vivendo mesmo, Foi para realizar o aprendizado. Só a terceira tentativa de encarnação do Júlio deu certo para que ele pudesse se desenvolver. Isso porque a espiritualidade ainda fez as suas muitas intervenções ali para poder ajudar o negócio a andar bem. E aí essa é uma questão. Poxa, Maurício, mas olha só, planejou reencarnar, morrer afogado. Planejou reencarnar, morrer de Krupp. Planejou reencarnar de novo, passar por uma vida cheia de provas. É verdade. Não dá medo? Dá medo. Ele pode desistir? Pode. Olha o que Kardec pergunta na questão 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede algumas vezes deplorar, lamentar o espírito a escolha que fez? E essa é uma questão interessante. Você já pensou assim, não, eu estou aqui no meio do útero, mas isso não vai dar muito certo não, deixa eu desistir? Não tem essa consciência toda. Depois que nasce, então, tem menos consciência ainda de que reencarnou e que planejou aquela prova. Mas fica sempre aquela sensação, está pesado demais. Eu não aguento. Olha o que os espíritos respondem. Perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem. Se desejaria que ela fosse outra? Sim. Mas que ele se arrepende da escolha que fez? Não. Visto ignorar que fez tal escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Olha que coisa interessante, Reencarnar, passar por todas essas privações de sentidos, por privações intelectuais, por redução de tamanho, por limitações físicas, é meio que morrer do mundo espiritual para cá, É exatamente isso. Você está lá com toda a liberdade, apesar do sofrimento, você pode atravessar a parede, pode ir para onde quiser, e aí renasce num bebê, careca, banguelo, pelado. Muito limitado, alguém tem que cuidar de você para tudo o que você tem necessidade. Muitos espíritos acham que isso aí é pesado demais, que isso é difícil demais. E aí se tem a visão materialista da vida, daí a necessidade que nós temos de reforçar a visão espiritual da vida, que a experiência, por mais dura que seja, ela é um desafio para que nós vençamos as barreiras. Mas não um convite à desistência, porque depois não vem nada, não vem mais experiências, que podem ser dolorosas se nós desistirmos dessa. Da mesma maneira, como um aluno que tira a nota baixa no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre. Aí ele desiste, ele abandona, para de estudar e fica reprovado. No ano seguinte, ele vai ter que fazer de novo o primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre, e ainda, olha só que coisa, e ainda vai ter que ter colegas diferentes, passar de novo pelas mesmas matérias que às vezes foram chatas. Não é melhor estudar logo de uma vez? Não é melhor tentar se recuperar logo de uma vez? Então desistir da vida jamais. Porque a alternativa é muito pior. É continuar sofrendo no mundo espiritual, ou então, desistindo da vida, voltar para uma vida com mais dificuldades.
para testar se nós realmente amadurecemos, para testar se nós realmente crescemos. E essa é uma questão que a gente tem que estar bastante interessado, porque assim, durante a gestação é o pensamento dos pais, é o pensamento da sociedade que vai sustentar o equilíbrio do espírito. Porque esse é um momento complicado, não é? É como se fosse morrer mesmo. Imagina, redução do perispírito, apagamento da memória, ligação com o corpo limitado, forçar um corpinho a se desenvolver. É muita coisa para o espírito administrar. E aí é importante que a gente tenha essa noção. Kardec pergunta, ele tem consciência normal? Ele é um espírito que vai para onde quer quando está na gestação? Não está não. Olha só, questão 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Olha para cá. Pergunta que o Kardec faz é a seguinte, tô livrinho? Tô consciente do mesmo jeito que eu era quando estava desencarnado? Nananina não, dizem os espíritos. Olha só. Mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase. Porquanto, ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então é muito interessante, essa resposta é longa, mas ela traz para nós essa ideia assim, como é bom esse período. É confuso, é perturbador para o espírito, mas é ótimo, porque, gente, já imaginou esquecer o passado? Nós, que ainda estamos encarnados aqui no mundo de provas e expiações, não saber as besteiras que eu fiz, não saber as besteiras que fizeram contra mim, poder de repente reencarnar, no caso do Segismundo, né, da reencarnação de Segismundo lá no livro Missionários da Luz, ele tinha sido o assassino do pai. E se eles lembrassem disso, ia ser muito difícil. O Adelino já deu trabalho porque ele tinha essa sensação de que voltava um inimigo dele. Imagina se ele tivesse certeza, se ele tivesse consciência. A mesma coisa do Segismundo. Imagina se ele tivesse aqui, já na fase do bebê, a consciência assim, eu matei esse pai aí. Ele não ia nem chegar perto, ele ia começar a chorar. Então é muito importante, mas muito importante que a gente entenda. E aí o Espírito diz ali, né? A consciência ou a lembrança vai voltando. Vai voltando como? Como uma memória real? Não. Ninguém vai ficar assim, eu lembrei que eu fui um conde no passado. Isso é muito raro de acontecer, mas voltam sensações. Na convivência com aqueles que estiveram conosco em experiências anteriores, voltam sensações. Sensações muito, muito fortes às vezes. De afeto, e o afeto vai além das vidas, mas também às vezes de ódio. Vou trocar de livro aqui agora, e a sugestão que eu sugiro para vocês é que vocês leiam o romance Párias em Redenção, em que nós vamos ver o mesmo grupo de espíritos em 3 encarnações, e aí 2 deles arrastando um ódio profundo, até que eles tiveram necessidade de uma reencarnação gemelar, complementar, para que eles pudessem se apoiar e se perdoar. Então é interessante a gente estar atento a isso, por quê? Porque pode dar um problema danado. E aí é importantíssimo a gente estar atento assim, que bom que a gente esquece. Que bom que o bebê, que a gente olha no berço, é um cuticute para todo mundo, né? Parece um anjinho. Quando tá dormindo, então, adoro bebê dormindo, gente. Bebê dormindo é tudo de bom. Primeiro, para nós, pais e mães, é aquele momento em que a gente também pode descansar. Em que a gente pode ler a página de um livro. Porque o bebê demanda, bebezinho mesmo, demanda tempo, demanda atenção, dá um cansaço danado, mas também dá uma alegria danada. Poder aconchegar aquele serzinho. Gente, como eu lembro gostoso do Maurício Júnior, como eu lembro gostoso do Bernardo, como eu lembro gostoso daqueles que eu tenho como netos, que eu também pude trocar fralda, pegar no colo e tudo mais. É bom demais, mas dá trabalho. Com certeza que dá trabalho. E aí Allan Kardec vai perguntar assim, será que esse espírito nasceu, saiu de dentro lá da mãe? Já é ele mesmo? Já começa a ser senhor das suas próprias ideias? Não, não é. Olha só. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco,
como a de uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Que bom que é assim. Que bom que as lembranças voltam pouco a pouco, gente, porque se voltar tudo de uma vez, a coisa fica muito ruim. E a gente começa a perceber o seguinte, já repararam? Que caminhada, que jornada. Kardec faz todas essas perguntas ali até a 356. Da 344 a 356, Kardec trata das frustrações, da preparação do corpo e tudo mais, para chegar num momento que a gente diz assim, olha, na questão 356, nasceu, é um vitorioso. É uma baita conquista. Por quê? Todo ser que nasce vital tem um espírito ligado a ele. E todo espírito que nasce e ganha um corpo novo tem uma oportunidade preciosa de evoluir. A vida precisa ser muito valorizada. A vida material, a vida na Terra, a chegada aqui precisa de muita atenção da nossa parte, de muito carinho da nossa parte, de muito cuidado da nossa parte. E é aí que vai aparecer, então, algo muito importante, que Kardec deixa para trabalhar em umas questões mais finais ali, né? Nas 3 penúltimas questões, porque a 360 é a última. Mas na 357, 358, 359, Kardec vai tratar um assunto delicadíssimo. Eu não estou aqui para trazer a palavra final sobre isso, mas para fazer o alerta de que a doutrina espírita precisa ser o consolador prometido e não o crucificador. Então, cuidado quando nós formos trabalhar essa questão das tribunas espíritas. Olha o que Kardec pergunta para a gente aprender a valorizar a vida. Nós já vimos, desde a questão 344, que na fecundação o espírito já está ligado ao corpo, já é vida. Mas há tantas situações de frustrações. Algumas vezes acontece o aborto espontâneo, não provocado. Às vezes a pessoa quer muito a gravidez e mesmo assim não consegue sustentar. Mas outras vezes acontece o aborto provocado. E é agora que Kardec vai tratar disso. Ciente de tanta importância da vida para o espírito, ciente de tanto valor da vida para o ser. Como entender o aborto provocado, gente? É muito difícil. Mas a gente muitas vezes demoniza. E demoniza só uma parte, né? Só a mulher que comete o aborto. Olha só que coisa interessante como Allan Kardec vai trabalhar essas questões. E não nos cabe aqui, ainda mais nesses últimos 5 minutos dessa palestra, bater o martelo, trazer a palavra final, mas a minha intenção é que a gente possa pelo menos fazer reflexões consoladoras. Consoladoras que não estigmatizem, que não demonizem a ninguém. Mas olha que interessante. Que consequências tem para o espírito o aborto? O aborto provocado aqui, né? É uma existência nulificada que ele terá que começar. Aqui a gente pode encarar, inclusive, sobre o aborto natural, porque lá diz que quando o corpo não se forma, o espírito escolhe outro. Beleza, está engaixado. Aí vem a questão 358, que é a mais polêmica de todo esse bloco, que é a que tem dado tanta discussão, tanto conflito no movimento espírita, tanta radicalização. E eu volto àquela mesma fala do começo. Se nós trabalharmos a educação para a vida, nós não teremos mais agressões à vida. O Espiritismo, ele é a favor à vida, em todos os momentos. Seja a vida do feto em formação, seja a vida do adulto que cometeu um delito. Ele é a favor da vida. Porque matar não vai resolver nada. Se você pega um criminoso e mata, você põe um obsessor no mundo espiritual, gente. Do ponto de vista espírita, é falta de inteligência. A mesma coisa com relação à provocação. A desvalorização da gravidez, da gestação, da oportunidade que um espírito tem de realizar tarefas de crescimento na Terra. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque infelizmente na nossa sociedade ainda atrasadona existem abortos provocados. E aí Allan Kardec pergunta na questão 358, que como eu disse, é a mais polêmica, porque ela pode gerar interpretações radicais. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aqui é aborto provocado. Se a 357 a gente podia pensar num aborto no modo geral, no espontâneo, no provocado, que é uma vida nulificada que o espírito vai recomeçar, então olha só, gente, para o espírito que foi abortado, a questão 357 não fecha a porta, né? Não deu certo ali, ele vai tentar outra, ele vai planejar outra. Mas e para quem está envolvido com o ato? Quem está envolvido com a provocação? Aí Kardec faz a questão 358. Né? Ele pergunta se é crime a provocação do aborto em qualquer época da gestação. E os espíritos respondem assim, ó. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento.
Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Olha só que coisa interessante. A mãe e qualquer outra pessoa. É um delito. É uma infração à lei de Deus. Mas aí olha como nós somos punitivistas. Como às vezes nós espíritas criamos a ideia do crime irremissível. Pessoas falam isso para os suicidas. O suicida vai sofrer muito. Gente, tá aí Maria de Nazaré socorrendo suicidas. Apesar deles sofrerem, sim, é por um tempo, não é pela eternidade. A mesma coisa com relação ao aborto. É um crime, mas não é um crime irremissível. É um crime que pode ser reparado. E não é só praticado pela mãe. É a mãe e qualquer pessoa que se envolva nisso. Porque muitas vezes a nossa sociedade, as pessoas muito fechadas assim, colocam toda a responsabilidade sobre a mãe. Até outro dia na mídia, na imprensa, apareceu o caso de uma jovem que foi envolvida por um namorado, ele a sedou, provocou o aborto sem ela saber, sem ela querer. Então não é a mãe que é criminosa, criminoso é esse indivíduo, que inclusive ocupava uma posição de poder na cidade em que vivia. Então é importante que a gente esteja ali cuidado. É crime, sim. A gente não vai negar que a interrupção do aborto é crime. Mas por que é crime? Porque impede que o ser realize as tarefas que podia. Que impede que aquele que planejou uma vida, um corpo, que trabalhou com a espiritualidade para poder ter uma oportunidade de reparar as próprias faltas e de contribuir para a sociedade, quem provoca o aborto impede que alguém contribua para a sociedade crescer. Mas e se for um bandido que está reencarnando? Impede que esse ser consiga reparar os seus erros, crescer espiritualmente. Tudo isso precisa ser considerado, para que a gente não demonize. Espiritismo é doutrina de fé raciocinada, mas também é o consolador prometido. Então vamos pensar. Criminoso? Criminosa? Sim, o profissional de saúde que pratica aborto, o pai que abandona a criança, a família que impõe à jovem o aborto, né? E a sociedade que muitas vezes cobra da mulher que ela não tenha nenhum tipo de experiência antes, porque senão ela não vai ter um casamento. Isso na década de 40 era tão frequente, as jovens que engravidavam solteiras eram forçadas pelas famílias a abortar, para que depois elas pudessem ter um casamento fingindo que eram virgens. Olha que coisa absurda. E aí, quem era o criminoso nessa história? Será que era a jovem ou era o familiar dela que provocava isso? Tenha atenção nisso, hein? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que abolir as leis que dizem que a prática do aborto é criminosa. Não. Pela lei divina é. Mas é um trabalho consciencial. E qualquer um vai ser alcançado pela lei divina onde está e não onde esteve. Se lá no passado a criatura achava e ela não conhecia a doutrina espírita, gente, esse é o cuidado que a gente tem que ter. De vez em quando nós assomamos a tribuna espírita e profligamos, torturamos aquelas criaturas que cometeram aborto, que praticaram aborto, que se envolveram com o aborto, colocando-as como criminosas perante a lei de Deus. Essas pessoas não sabiam o que nós sabemos. Elas não tinham o conhecimento que a doutrina espírita proporciona para elas agora. E aí isso aconteceu há 20 anos, isso aconteceu na adolescência e agora com 40, 50 anos essa pessoa pensa diferente. Ela trabalha pela vida. Então, quando a justiça divina chegar, ela vai trazer muito mais o componente da misericórdia, do amor, do que da cobrança. Agora, se tiver aqui agora, nesse mesmo momento, fiz lá com 17 anos e faria de novo, está no mesmo ponto. Então, a justiça divina nos alcança onde nós estamos espiritualmente, não onde nós estivemos. Se houve mudança, se houve melhora, vai haver atenuação. E é isso que precisa ser trabalhado aqui. É isso que nós precisamos considerar. E mesmo a espiritualidade amiga, não deixou essa situação aberta, solta. Porque olha só, existe um caso em que a espiritualidade considera assim, é o mal menor, que é a questão 359. Olha o que Kardec pergunta. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é, dizem os espíritos, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Primeiro porque aquela criatura poderá tentar engravidar de novo num outro momento. Ou então ela poderá adotar aquele espírito que voltaria como filho biológico, agora volta como filho adotivo, se a saúde física dessa mulher é comprometida. Mas às vezes é a saúde mental. Às vezes nós temos casos de violências, de gravidez causadas por estupro, e às vezes não é estupro na rua não, gente, é estupro do marido. É estupro do companheiro. E aí aquela mulher fica marcada, fica sofrida, levaria uma vida fraturada. Então a gente tem que ter um cuidado danado para não demonizar. Rafael Siqueira, um amigo muito querido, um irmão muito de bom senso, como eu aprendo com ele.
num vídeo em que ele fala a esse respeito, ele traz essa ideia. Se a pessoa no passado praticou, a gente não vai demonizar. A gente vai oferecer oportunidade de reparação. Mas se hoje está grávida e pensando, a gente vai dar todo o suporte para que ela não faça, para que ela entenda. Mas e quando põe em risco a vida da mãe? Ora, se os espíritos aceitam que a vida da mãe tem prioridade em relação à vida do ser que ainda não está formado, mesmo a vida emocional pode ser usada ali naquele caso. Claro que eu não estou justificando. E por que eu não estou justificando? Porque a ideia que a gente tem para encerrar essa tarefa não é buscar leis, é buscar educação. Com educação para afetividade, com educação para valorização da vida, como a gente vê nessas questões, dada a importância da vida para o ser espiritual, dado o trabalho do mecanismo que essa vida tem para ser produzida, vale a pena nós valorizarmos. Então vamos amar. Quando as criaturas praticarem a lei do amor, não haverá abortos, não haverá eutanásias, não haverá suicídios, não haverá pena de morte. E a doutrina espírita vai cumprir a sua missão de valorizar a vida em plenitude. Valorizar todos os tipos de vida. Por quê? Porque viver é a única opção. É a opção que nos promove o progresso. Então nós vamos valorizar sempre a vida. Esperando que cada um de nós faça reflexões. Entendam, meus irmãos, minhas irmãs, que a minha ideia nesse momento não foi, nesse pouco tempo, tratar da questão do aborto provocado com o aspecto que ela vem sendo lidada hoje na sociedade, mas trazer a ideia de que é possível ter um olhar consolador e não incriminador e ajudar as criaturas a não praticarem porque elas entendem, porque elas amam e não porque elas têm medo de ser punidas. Espero que vocês tenham acompanhado. Muito carinho nas reflexões de hoje. Voltem ao livro, estudem as questões como eu tinha recomendado, porque não dá tempo da gente falar sobre tudo. E muita paz ao seu coração. Muito, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo momento do nosso encontro.